Oi, pessoal, meu nome é Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga, estou aqui com a Thaís, que é psiquiatra, né, amadora de esporte também, trabalha com medicina de estilo de vida e a gente vai apresentar um programa para vocês que se chama 3W, então seremos 3 mulheres na maioria das vezes e eu e ela vamos estar aqui tendo essa conversa. Então essa primeira somos nós duas, a gente vai bater um papo sobre saúde mental e esporte. Quer falar alguma coisa que eu não falei? Bom, sou Thaís Salã, né? Eu sou psiquiatra, apaixonada por esporte. Meu esporte do coração é a corrida, mas passei por natação, ciclismo, yoga, movimento, é comigo. E fui atrás da medicina do estilo de vida porque eu achava que uma abordagem só medicamentosa era muito pouco. Eu queria trazer não só a atividade física, mas também outras questões que a gente pode mudar nos nossos hábitos e trazer mais saúde. Então, e foi nessa jornada que a gente se conheceu e aqui estamos para passar um pouco para vocês de tudo que a gente vai aprendendo nesse caminho. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer qual é a relação da atividade física com saúde mental? Não tem uma relação, né? Na verdade, são algumas relações. Acho que primeiro é importante a gente diferenciar o que é a atividade física, né? Sim. A atividade física é qualquer movimento que te gere um gasto calórico acima daquele que você gasta sentado ou deitado. Então, diferente do que as pessoas pensam que atividade física é caminhada, atividade física é corrida, sim, caminhada e corrida são atividade física, mas eles são exercícios. Então, atividade física é varrer sua casa, é subir escada, é lavar louça, é pendurar sua roupa. Então, isso é atividade física. Quando a gente faz uma atividade física de uma forma programada, com um objetivo, seja melhorar a tonicidade do corpo, ficar mais forte, estética, melhorar cardiorrespiratório, longevidade, enfim. Você faz isso de uma forma programada e com um propósito, com um objetivo, então a gente está falando de exercício. E tem ainda um terceiro que eu gosto de entrar, que é o esporte, né? Então, o esporte, quando você tem uma modalidade, ou então até 3 mais modalidades, triatlon, decathlon, enfim, mas ela tem um tom competitivo, então você participa de provas, do treino, ele visa um resultado de uma prova e também ele está sujeito a algumas regras. Então, vamos falar de saúde mental com a nossa. Eu vou entrar com uma pergunta antes de você começar a falar. Você acha que esporte a gente pode dividir entre esporte de tempo livre? Porque na psicologia a gente faz isso. Esporte de tempo livre e esporte profissional. Porque para mim entram 2 coisas, pelo menos assim, eu considero como 2 coisas quase diferentes ali. O esporte de tempo livre seria o esporte amador, por exemplo? Esporte amador. Eu acho que sim. Mas, isso falando até como uma esportista, acho que esse limite, ele tá cada vez mais tênue. Mais sutil, né? Mais sutil. Então, a gente tem falado muito de atletas amadores de alta performance. Sim. Então, são atletas que eles têm demandas muito parecidas, demandas e funcionamento mental muito parecido com um atleta profissional. Então, eu acho que as coisas estão se misturando. Interessante. Mas, nesse sentido, né, por que eu achei importante a gente falar das definições de atividade física, exercício e esporte, é exatamente porque a saúde mental vai ser diferente nesses componentes. Sim. Né? Antigamente, a gente se movia por uma necessidade. De deslocamento, de fazer faxina, de fugir de um predador. Né? Então, o nosso corpo, biologicamente, ele não foi programado para ser exercitado desnecessariamente. Então, sair para correr no parque, para o meu cérebro, é muito estranho, né?
A questão é que com a mudança do estilo de vida, a gente tem se movimentado, então a gente tem feito menos atividade física. A gente usa carro, então a gente trabalha home office depois da pandemia, então muito mais. E aí começaram a proliferar academias, grupos de esporte, treinamentos, porque a gente precisou criar uma forma de se movimentar artificial, né? E aí, qual é, então, a questão da saúde mental com o movimento? Então, vamos falar dessa forma? Sim. Porque aí a gente engloba esses três. Exatamente, porque antes a gente precisava se movimentar para se proteger ou até para ir atrás de comida. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele libera substâncias que são positivas, que reforçam o funcionamento do nosso organismo como um todo, que deixam o organismo mais saudável, né? Até com relação à memória, tem uma questão, um fator muito interessante, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, que é o BDNF. Ele é liberado pelo músculo. E é muito interessante porque o que acontece? Pensa que a gente é homem da caverna, e aí você está fugindo de um predador. Por que você libera o BDNF, que vai passar a barreira hematocefálica e melhorar a tua função de memória? Para você lembrar onde tinha o predador. Isso é interessante. Então, melhora o seu aprendizado, né? Além disso, também, dependendo do tipo de atividade física, intensidade, você também libera o que a gente chama de endocannabinoides. Que eu brinco, que eu falo que é a maconha que existe no nosso próprio corpo, que a gente fica... É gostoso, fica altão. Fica altão, né? Que é o runner's high, que as pessoas mais falam, né? E de fato, isso é por quê? Porque a atividade, o movimento, então vamos falar do exercício, então, tá? A gente está aqui num programa... Sim. Que a gente está falando mais que atividade física, a gente está falando de pessoas que praticam exercício, né, e muitas vezes esporte. Então, a gente libera o esporte, o exercício, ele é um estresse. Sim. Fazer força é um estressor para o organismo, mas nem todo estresse é ruim, certo? Exato. A gente tem eu já falei isso várias vezes, eu sempre repito, a gente tem um estresse que é bom, a gente tem o estresse que é neutro, que tanto faz como tanto fez, e a gente tem o estresse que é ruim, entre aspas, para o organismo, né? E aí a gente depende da intensidade e da duração desse estresse. Exatamente. Então, conforme a gente tem esse fator estressor, por exemplo, pratica um exercício, mas depois se recupera, acaba criando uma maior resiliência. Porque existe uma tolerância ao desconforto ali. E se você consegue generalizar essa tolerância ao desconforto do exercício para a vida, você fica uma pessoa mais resiliente. Então, essa é uma questão. Eu falo que é o famoso brinco, que é o Rocky Balboa, né? Não importa quantas vezes você caia, você volta para o ringue. Mas você tem que aprender a fazer isso, né? Isso não é simplesmente dado pela vida, é um aprendizado. Isso é muito importante, né? Então, ou alguém te apontar isso, porque realmente não é uma associação que a gente faz normalmente. A gente traz para a consciência e a gente começa a aplicar isso na vida. Sim. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, que é, por exemplo, da corrida para a vida, da vida para a corrida. Sim. E isso é muito importante. Então, eu acho que saúde mental e exercício. Resiliência. Okay. 2, cognição, pelo BDNF, melhora a memória, diminui riscos de Alzheimer. 3, humor. Humor, porque aí entra na minha área, né? Regulação emocional. Tanta regulação emocional, porque você está mais resiliente, então você consegue não ser reativo. Tanto no humor...
porque você inunda o seu cérebro de substâncias positivas, de substâncias boas. Eu falo sempre, né? O pessoal que nada comigo sabe disso. Quando a gente tem treinos que são mais curtos, que a gente tem tiros que são mais fortes, acho que a gente libera mais endorfina, mais adrenalina, né? Porque é mais curtinho e tal. Eu brinco que eu fico quicando, né? Eu tô dentro da piscina, assim, da metade, da primeira série eu já tô quicando. Aí eu começo a falar um monte, Nossa, é outro treino. E diferente de um treino rodado, que eu saio me sentindo muito bem, que é gostoso para mim fazer, porque eu era fundista, né? Nadava 200 borboleta. Mas são 2 estados de humor completamente diferentes. Aí provavelmente você entra no flow. Sim. No de intensidade, porque intensidade tem atenção. Então tem a noradrenalina. Sim. E aí a noradrenalina, ela é o kickstart para a gente liberar os endocannabinoides, que a gente conhece 2, né? A anandamida. Sim. E o 2-AG. Explica um pouco o que é noradrenalina e o que é endocannabinoide, a gente já falou, né? Que é a maconha que a gente produz no corpo. A gente tem no sistema nervoso, né? A gente central, a gente tem um sistema nervoso que a gente controla e a gente tem um sistema nervoso que a gente não controla, então a gente chama de sistema nervoso autônomo. Uhum. E aí esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Bom, o sistema nervoso simpático, apesar do nome simpático, ele não é simpático, porque ele é ativado num momento de perigo. E os sinalizadores de perigo são neurotransmissores. Esse neurotransmissor do sistema nervoso autônomo simpático é a noradrenalina. Ou seja, o neurotransmissor é aquele que faz a comunicação entre o que está acontecendo tanto no ambiente quanto no corpo para o cérebro. Então, o cérebro vai receber algumas informações e vai falar, opa, eu preciso correr, eu preciso fugir, eu preciso lutar, o que eu faço aqui? Exatamente. E então, entra em alerta, né? Variando, dependendo do neurotransmissor que está em ação e da região do cérebro, então, por exemplo, a noradrenalina, ela tá, como você vai fazer o treino de tiro, então existe uma tensão, ai meu Deus, né? Isso aumenta a noradrenalina. Com o aumento da noradrenalina, o seu corpo depois ele vai querer regular. Porque esse sistema nervoso simpático e parasimpático, o ideal é que ele se regule, que eles estejam equilibrados. Em estados saudáveis, geralmente se regula. Então, a gente tem aquela coisa do simpático, que é de ir para a luta, eu vou fugir, eu vou lutar, né? Então, você tem uma ativação, você tem uma expansão, né, da coisa, e aí de você mesmo, mas depois você tem que voltar, que é o que a gente fala que a gente chama de recuperação. Homeostase, né? Que a gente vai entrar na homeostase, que é o equilíbrio. Mas para entrar no equilíbrio a gente precisa de restauração. E aí me conta uma coisa, porque a gente está vivendo, eu vou entrar em outro assunto aqui que junta com esse, que a gente está vivendo num mundo cada vez mais rápido. Então, as pessoas saem do treino, comem alguma coisa muito rápida, vai para o trabalho, e aí no trabalho vai de novo, e aí volta, vai para o segundo treino, às vezes terceiro treino, e não para, né? E aí, o que acontece com a vida emocional dessas pessoas? Com a saúde mental? Então, aí, como a gente falou, depende da intensidade desse treino, enfim, né? Se for um treino forte, piorou, porque é mais estresse. Então, você está tendo o estresse do esporte, do exercício, o estresse do trabalho num prato. Então, se a gente colocar esse prato, a carga, load, quanto de carga eu tenho? Então, o estresse do trabalho e do exercício. E aí eu tenho o prato da recuperação, como se fosse uma balança. Mais uma vez, o equilíbrio aqui, né? Um equilíbrio, você tem alimentação, você tem sono, você tem relacionamento social. Ocitocina, né? Você vai abraçar as pessoas, vai ter contato. Então, você tem também massagem, meditação, enfim, são atividades recuperadoras, né?
Se você está só colocando, por exemplo, comeu super rápido e não comeu muito bem, depois a Lu vai falar com a gente mais propriedade sobre isso. Mas você colocou muito pouco no seu prato de recuperação e você está colocando muito no prato de carga. E aí que entra o burnout, na verdade. E até no meio do esporte, muito se debate sobre as definições e diferenciações de burnout, overtraining e overeating, né? Então, tende-se a dizer que o overtraining, ele é um excesso de exercício e somente isso, mas que o burnout seria mais mental. Eu tenho uma visão um pouco crítica em relação a isso. Aí a minha opinião, enquanto psicóloga que trabalha com uma terapia mais corporal, eu não sei se, para mim, gente, eu enquanto Daniela de Oliveira aqui, um monte de estudo de neurociência e tal, acho que essa diferenciação não existe, né? Porque quando a gente pega eu brinco sempre, cérebro é massa cinzenta, é matéria, é corpo, que nem é perna, que nem é estômago, né? E tá conectado, a gente não tem como separar um sistema do outro. Exato. Né? Tudo funciona junto. Né? Então, é isso, a adrenalina é produzida nos rins, né? Nas paradrenais. Então, como é que a gente vai dizer e influencia o cérebro? Tá tudo junto, tá tudo ligado, né? Hoje, cada vez mais a gente sabe das questões do sistema nervoso do intestino, né? Do sistema nervoso entérico, também dos neurônios no coração. Então, a gente tem toda uma conexão, né? Uma conversa. Corpo-mente. Corpo-mente, corpo-córtex, se a gente quiser colocar mais materialista ainda, é uma conversa do corpo com o seu córtex, né? Exatamente. Então, eu acho que eu não gosto tanto dessas definições. Eu acho que hoje em dia a gente vai muito mais para o burnout. O burnout sendo um esgotamento. Esgotamento. Onde você desequilibrou essa balança. E até isso, né? Eu acho que, principalmente quando a gente fala dos atletas de tempo livre, como é que você vai diferenciar? É overtraining, que é do treino, mas você não considera o trabalho? E aí você também não considera a família? Você não considera tudo que a pessoa vive? E os próprios atletas, né? Que também, né, têm suas outras áreas de vida. O que eu acho muito interessante é que hoje a gente tem muitos aplicativos de metrificação de treino. Mas a maioria deles, ele metrifica somente o treino, né? Então, chamam de TSS, por exemplo, né? O quanto de carga que você pôs ali. E aí eu brinco, falei, mas a gente também precisa medir o quanto de carga a gente tem na vida. Sim. Para poder compor esse cálculo, né? Então, existem já, sim, mais formas de metrificar, mas a gente ainda não é matemático, físico, a gente ainda tem que ter essa fluidez de se olhar, de se conhecer, de se perceber, entender se o que você está fazendo está mais te drenando ou mais te carregando. O que eu acho interessante é que o da Garmin, se você, né, coloca tudo que você precisa colocar ali, ele te dá você tem uma boa noção do quanto de carga você tem no dia, né? Inclusive com alimentação e sono e etc. O quanto você está ganhando e o quanto você está gastando, né? Exatamente. Que é a bateria, né? Que é a nossa bateria do dia, né? E me conta uma coisa, eu tô aqui com as minhas perguntinhas que eu preparei. Você tem alguma estratégia, ou você considera, quais são as boas estratégias, assim, em termos de vida para melhorar um pouco? Não melhorar, né? Eu não gosto do termo melhorar. Mas como que a gente pode desenvolver estratégias com as pessoas, com os atletas, com quem pratica esporte, com quem faz exercício? Que tipo de estratégias você considera que são estratégias efetivas justamente para melhorar a saúde mental? Ou para pelo menos equilibrar? Bom, tem uma questão. Depende se você faz esse exercício
sozinho, é você que estabelece o que você vai fazer e o quanto você vai fazer, ou se você tem um treinador ou alguém que compartilha contigo isso, né? Então aí, quando você pode compartilhar, ter um treinador, é muito importante que ele te conheça, que ele conheça as suas preferências e que haja uma troca rica para ajudar a calibrar aí, o quanto tá bom e fazendo os ajustes necessários. Mas uma excelente estratégia é a gente fazer tipo um checklist, né? Então, assim, como estão as minhas relações sociais, que são os princípios da medicina do estilo de vida, né? Como é que tá meu sono? Como é que tá a minha alimentação? Estou praticando, mas estou me exercitando, mas o meu exercício ele está mais me drenando, mais me carregando. Estou fazendo uso de algum tipo de substância química. Como é que eu estou fazendo para manejar o estresse? E aí, entrando nesse ponto do manejo de estresse, que aí eu entro no meu queridinho, são as práticas meditativas. Sim, é meu também. Sou suspeita para falar. Sou bem suspeita para falar. Acho que tem, além das práticas meditativas, né? Fico aqui me perguntando, porque só dentro de práticas meditativas a gente abre um leque enorme. Então, tem muita opção, né, para as pessoas. O que você percebe na sua prática clínica que mais, vamos dizer assim, que mais dificulta? O que é mais difícil para as pessoas colocarem em prática dentro da medicina do estilo de vida? O gerenciamento de estresse, sono, dentro de tudo isso, o que dificulta as pessoas a colocarem em prática? Falta de tempo. Ok. Geralmente é isso, assim, a demanda ela é tão grande e diversa do trabalho, como se não tivessem mais barreiras para que a pessoa seja a pessoa. Então ela está inteiramente consumida e aí fica difícil de priorizar o autocuidado. E você acha que é uma dificuldade? Porque eu encontro isso na minha clínica, então estou perguntando para você. Que existe uma dificuldade de colocar limite? E às vezes até um receio? Existe, porque existe, aliás, depende muito do ambiente, da cultura. Por exemplo, existem empresas que têm uma cultura de workaholic. Que tem um terror psicológico. Exato, e aí cultural. A pessoa entende que ela está saindo do limite dela, mas ela olha os colegas e ninguém ali coloca limite. Então ela fala, poxa, se eu colocar limite eu vou estar sendo estranha. E não só estranha, né? Eu tive uma paciente que me mandou mensagem hoje que a chefe dela estava cobrando porque ela não ficou trabalhando até meia-noite igual todo mundo. Então temos isso, né? Então isso é difícil e as pessoas elas se sentem culpadas por se priorizar. Sim, né? E aí me conta uma coisa. O que você tem mais? Eu não sei se é uma pergunta muito complexa, né? Mas hoje a gente vê no esporte amador, inclusive, está crescendo muito o uso de substância. Né, de substância, inclusive agora estão lançando, eu não sei se você viu isso, mas estão lançando o Enhanced Games, que são ex-atletas ou atletas que eles decidiram sair do circuito normal olímpico e vão criar uma Olimpíada que tá todo mundo ali fazendo um acompanhamento de doping mesmo e super patrocinado, com um monte de dinheiro envolvido. Médicos e etc., que são a favor de, olha, a gente é responsável pelo que a gente faz, eu quero ver até onde é possível eu ir, independente das consequências, né? Acho que doping é um tema complexo e amplo, porque as substâncias que entram, por exemplo, são desde um corticoide, que você pode até que usar realmente você teve um quadro alérgico. Também eu vejo muito uso de estimulante, mas quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se beneficia muito de atividade física, de alta performance, inclusive a gente fala.
E por que privar essa pessoa do uso do estimulante se for indicado para ela, por exemplo, quando for criança, adolescente, estiver tendo algum prejuízo acadêmico? Ela tem toda a liberdade, ela pode usar. Isso não é um doping. Isso não é um doping. Isso é um tratamento. Sim. Então, acho que quando a gente fala de doping, são medicações, são substâncias que elas estão entrando fora de um contexto terapêutico, de um contexto realmente mesmo, em tratamento de uma doença. Sim, porque para as pessoas que não sabem, né, por exemplo, eu sou asmática e a bombinha de asma é considerada doping, mas o que acontecia? Eu tinha uma pneumologista, eu tinha um atestado de que eu poderia usar, porque o meu uso faria com que eu simplesmente tivesse igual a todo mundo. Exatamente. Porque se eu não usasse, eu começava a fazer uma série forte, eu tinha que parar porque eu não estava respirando. Exato. Né? Eu tenho um paciente com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pratica esporte competitivamente e usa estimulante. Então, eu tenho toda a investigação, o diagnóstico muito bem comprovado, então isso não é doping. Agora, a diferença de medicação e droga, ela depende da dose e do uso, né? Então, se você está usando uma medicação, uma substância que não é para fins terapêuticos, ela está sendo droga. Então, é maléfico, né? Então, nem estou entrando aqui na questão de unfair play, né? Eu estou aqui entrando na questão do cuidado com a saúde, do que você está fazendo consigo mesmo, né? O que está te levando a fazer isso? Sim. E qual que é a consequência, né? Às vezes as pessoas não pensam. Eu não falo nem em longevidade, eu falo em qualidade de vida a longo prazo, né? Então, porque mais importante do que longevidade, mais importante do que eu chegar aos 120 anos, é que eu não chegue com 70 entrevada numa cama e viva mais 40 sem poder andar. Né? Aliás, esse é um ponto interessante, Dani. Em inglês, o termo ele é mais claro. Lifespan. Que existe lifespan e health span. Então, lifespan é o quanto eu vivo. Aqui no Brasil, se não me engano, 76 anos de idade. E a gente sabe que o health span, em geral, são uns 8 anos a menos. Então, você vive, na média, tá? Pode ser mais, mas você vive pelo menos 8 anos da sua vida em más condições de saúde, né? E o que a gente quer não é só aumentar lifespan, a gente quer aumentar health span. Então, eu quero chegar com 76 anos, conseguindo subir uma escada sem ficar ofegante. Amarrando o tênis sozinho, né? O pessoal pergunta, mas eu brinco hoje, né? Que sempre me chamam para competir. Eu falo, não, gente, eu não quero competir. O meu objetivo é chegar com 92 amarrando o meu tênis sozinha, né? Podendo agachar para pegar as coisas no chão. É esse. E isso é motivação suficiente para eu continuar. Sim, e tudo bem, né? As pessoas que gostam da competição, sim, dessa questão da adrenalina e tal. Mas acho que é muito pessoal. É, né? Pessoal. Aí se existe uma motivação para isso, se isso faz com que a pessoa levante, pratique exercício, perfeito. Eu sou suspeita para falar, eu sou totalmente a favor de competição, né? Vivi isso a vida inteira. Mas eu acho que aí ficar de olho dentro desses limites saudáveis para não ter desfechos negativos, como síndrome de deficiência energética, como tríade da mulher atleta, já que a gente está aqui no podcast de mulheres, ou então ter uma fratura de estresse, ter um overtraining, um burnout. Então, ter um acompanhamento, saber ponderar, recuperar, isso é importante. Porque se competir te motiva e é importante para a tua saúde mental porque te dá satisfação... vai competir. Vai competir. Eu também acho. Mas acompanhado, com os cuidados devidos... E o que você considera que são sinais que as pessoas devem prestar atenção em termos de saúde mental, as pessoas que estão praticando exercício, que estão praticando, né, que são atletas amadores ou profissionais, o que você acha que são sinais de saúde mental que as pessoas devem ficar de olho para falar, talvez aqui eu precise de uma ajuda, eu possa procurar alguém?
Em relação à prática do exercício em si, eu acho que essa primeira coisa é muito importante. Essa autoavaliação pós-prática. Isso que eu fiz mais me drenou, mais me carregou. Eu sei que a gente está num mundo que a gente termina o treino, tira o celular e faz uma selfie. E aí a gente perde um momento que é muito importante, que é esse momento de se perceber. Como é que foi isso para mim? Então, primeiro sinal, puxa, isso está mais me drenando, tirando minha energia do dia do que carregando. Então, opa, eu estou entrando num desbalanço aqui, num desequilíbrio. Segunda coisa, quando o motivo de eu ir treinar é muito mais pela culpa que eu sinto de não ir do que pela sensação de prazer que eu sinto depois de ter ido. Então aí você está se movendo com base na culpa. Então isso também já é um sinal preocupante. Se você começa a praticar muito sozinho, tem muitos estudos que mostram que isso chega a ser um fator de risco para depressão. Porque o esporte, o exercício, quando você pratica num ambiente social, ele amplia os benefícios, né? E aí, saindo da questão da prática, quando você começa a ter alteração alimentar, quando você começa a ter alteração no seu sono, né? E começa a se estranhar, a não se reconhecer em relação ao seu humor, ao seu comportamento, são sinais de alerta para procurar uma ajuda. E como que os treinadores, técnicos, professores podem ajudar as pessoas que eles estão treinando em termos de saúde mental? Primeiro, tem que existir conexão. Então, a conexão não é eu te mandar meu treino. Sim. Eu me sentir ouvida por você, eu me sentir compreendida por você. Não que o meu treinador vá ser meu psicólogo, não é isso. Mas ele tem que me conhecer, tem que entender o meu perfil. Porque uma vez que ele entenda o meu perfil, ele sabe quais riscos existe uma chance de eu cometer. E também quais são as melhores formas de me motivar. Eu tenho um exemplo muito meu, pessoal, disso, que eu troquei de técnico quando eu já era um pouco mais velha, e eu sempre, óbvio que eu já tinha perdido na vida, né, assim, não passa pela vida esportiva sem perder, mas eu nunca tinha eu nunca tinha nadado mal. Então, eu sempre perdi, mas nadando o meu melhor. Então, eu sempre nadei para o meu melhor tempo. Às vezes não era o melhor tempo, mas era assim, tudo Você que eu nunca conseguia. quebrou? Eu nunca quebrei. Acho que é isso. Eu nunca quebrei. E aí, quando eu troquei de técnico, porque me mudei, né? Mudei de cidade, etc. E vim nadar num grande clube. O técnico, eu tinha uma boa relação com ele, pessoal, mas eu não tinha uma boa relação com ele enquanto técnico-atleta. Ele não me entendia. E eu falava para ele, eu não dou certo com esse treino. Não funciona para mim. Eu já tinha lá meus 20 anos e eu treinava com uma garotada de 16, 17. E eu era a única mulher e só tinha homem na minha equipe. E eu não era ouvida. Nossa, e aí eu entrei num contra-desempenho mesmo, né, que a gente fala, eu comecei a quebrar. E eu nunca tinha quebrado, e isso, assim, foi pra mim uma tortura. Mas você acha que os treinos eram mais intensos do que... Eram muito diferentes dos treinos que eu fazia treinos até mais intensos. Antes, né? O desenho, a distribuição. A distribuição era diferente. Eu fazia treinos com mais intensidade até do que eu fazia depois que eu me mudei. Eram treinos às vezes um pouco mais curtos. Eu tinha muito treino longo também, mas era diferente. E aí eu percebi que eu entrei numa onda de contradesempenho. E aí quando eu encontrei um outro técnico que me ouvia, que me entendia, eu senti um alívio, mas aí eu já não estava mais
tão focada na competição e eu estava mais focada na minha carreira enquanto eu já estava me formando. Mudou a fase. Aí mudou a fase. Mas eu lembro que eu terminei assim, a minha carreira enquanto nadadora frustrada nesse sentido, porque eu não terminei tão frustrada assim, porque eu encontrei esse outro técnico que foi para mim assim um deleite depois, porque eu conversava com ele e ele falava, não, vamos lá. Pegou na mãozinha de novo, sabe? E aí eu voltei até a gostar de nadar. Mas aí eu também já estava em outra fase e ele super entendeu também essa outra fase, né? Mas como essa questão do vínculo é importante pra gente. Você sentir visto, né? Eu brinco que pertencer, né? O Avatar, I see you, né? E se sentir visto e compreendido é muito importante, né? Porque você se sente importado, tem esse vínculo, a forma como você vai fazer os seus treinos vai ser, inclusive, diferente. E é muito engraçado isso, porque é isso, né? Eu falo, eu tinha uma relação pessoal com ele que era ótima. Era muito boa mesmo, eu adoro ele até hoje. Mas a relação profissional não era boa. Né? Sim. Então, isso vai ser... E também isso eu consigo ver hoje, né? Sim. Maturidade. Tem uma coisa que a gente nunca perde ao envelhecer, é que a gente ganha sabedoria. Graças a Deus, né? Ainda tem. Se a gente sabe envelhecer direitinho, né? Porque também sabedoria é algo que a gente vai trabalhando, praticando. Isso é algo que tem que ser alimentado, né? É verdade. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que eu tinha que ter te perguntado? Para essa nossa primeira conversa, porque a gente vai ter muitas ainda. Opa! Eu acho que deu para ter uma boa ideia. Eu acho que só talvez uma coisa. Você pode mudar os seus porquês. Isso é lindo, né? Nossos sentidos, né? O porquê que a gente faz, para que a gente faz. Né? Você pode mudar, isso depende muito da sua fase de vida, que nem você me falou isso, da sua história, por isso que eu achei que era importante a gente falar isso. Porque a gente vê muito, por exemplo, muito atleta profissional que depois não volta, nunca mais para. Porque aquela pressão foi tão grande que cria um ambiente muito aversivo. E o mais interessante é que cada vez eu tenho visto isso acontecer mais também nos atletas, os esportes amadores, ou então praticantes de exercício de tempo livre, de lazer. Né? Então, às vezes a gente tem colocado muita carga nisso. Então, se você está num momento de competição, vai. Mas criar essa sensação, essa autocompreensão e entender quando faz sentido e quando deixa de fazer sentido é importante. Porque depois você pode ressignificar. Sim. Uma pergunta que eu gosto muito, às vezes o porquê fica muito difícil. O pra quê, às vezes, é fácil. Então, pra que eu estou fazendo isso? É para encontrar os meus amigos no parque? É para ter mais saúde, é para viver mais tempo, é para competir, porque eu gosto de ser um competidor, eu gosto de ir lá e ganhar. Então, quando a gente pode ser honesto nos nossos pra quês que eu estou fazendo, né? Os nossos porquês também começam a ficar mais claros. Com certeza. É isso. Muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo.